Cuida, molecada, que hoje é dia de fábula política. Fábula política? Mas existe isso? Sim, e se segura na cadeira, no sofá, na poltrona, na cama, no vaso sanitário, onde quer que você esteja, porque é chegada a hora da gloriosa Revolução dos Bichos. Sejam bem-vindos ao canal Lei e Poder. Eu sou Pablo Souza, professor, pesquisador e agora algum tipo de youtuber sobre leitura e reflexão política. Escrito por George Orwell, A Revolução dos Bichos, no original inglês Animal Farm, vai nos trazer a história dos animais da Granja do Solar que, liderados pelos porcos, irão começar uma rebelião contra os donos humanos. Nesse movimento, eles vão estabelecer um novo sistema de governo na fazenda, agora liderado pelos próprios bichos, com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e igualitária para todos. A sociedade que os bichos vão fundar na fazenda vai ser regida pelos princípios do animalismo. E a revolução, bem sucedida, vai ter hino e tudo. A gloriosa canção Bichos da Inglaterra, que embala ideais de igualdade, sociedade, fraternidade, justiça para todos. E os princípios do animalismo são regidos por uma Constituição com 7 cláusulas ou mandamentos, como você prefira. Mas o triste é que não demora para a Granja, depois República dos Bichos, se converter numa verdadeira ditadura em que os porcos e os cães vão dominar todos os outros animais de modo ainda mais terrível e cruel do que os anteriores donos humanos. As 7 cláusulas da Constituição dos Bichos vão ser constantemente reescritas e remendadas, e a gloriosa canção do hino Bichos da Inglaterra será simplesmente abolida. Nesse compasso, os sonhos de liberdade e esperança por dias melhores vão findar se servindo como justificativa para todo tipo de atrocidade, como perseguições, execuções públicas de dissidentes e a crescente escassez de alimentos. Além disso, uma rotina de trabalho cada vez mais inclemente. Ou seja, através de uma sátira, Orwell vai nos fazer refletir sobre totalitarismo, idealismo revolucionário e na capacidade do poder em corromper quem o detém. Ao longo dessa história, a gente vê também que os animais da fazenda eles vão findar se agrupando em diferentes grupos sociais mais ou menos estruturados. Vejam só, equinos e bovinos vão ser submetidos a cargas de trabalho imorais e intensas em termos de esforço físico. As galinhas vão ser fadadas a entregar cada vez mais ovos numa produção praticamente fordista de ovos para justificar os ganhos de capital da fazenda. E nós temos ainda as ovelhas que só se preocupam em pastar e de ficar repetindo slogans de governo, ou seja, uma verdadeira massa de manobra que só produz propaganda e reage de forma mais ou menos violenta a quem quer que questione as determinações do governo autoritário da fazenda. Nós ainda vamos ter os cães, que são o braço policial da fazenda, e o comando supremo, inquestionável e absoluto dos porcos, sobre tudo e sobre todos. Algo que a gente tem que ter em mente ao longo de toda a leitura da Revolução dos Bichos é que, exceto pelos porcos, ao longo da história, raros são os animais que sabem ler. E isso vai fazer com que eles tenham tremenda dificuldade em questionar intelectualmente as diretrizes do governo. Dessa forma, mesmo aqueles que porventura questionem vão findar sendo questionados ou silenciados pelos agentes de propaganda do governo. Nesse embalo, Orwell nos leva a pensar sobre como indivíduos carentes de educação e informação podem ser facilmente manipulados e explorados, quando movidos por ideais, sonhos ou pior, pelo medo de inimigos imaginários. Sim, na história nós temos uma figura central que será escolhida pelo sistema como seu inimigo público número 1. Nessa criatura, todo o ódio da sociedade será sempre canalizado. E essa criatura será sempre culpada por tudo de ruim que acontece na fazenda. Desde a fome ao excesso de trabalho, sempre que algo dá em treta e essa treta repercute no governo, o governo tira essa criatura lá de dentro das suas gavetinhas e expõe para o povo como responsável por aquela calamidade. Lembrou das bruxas da Inquisição? Não, né? Você lembrou daquela outra pessoa, não foi? Foi, eu sei que você lembrou daquela pessoa. Mas voltando. Em A Revolução dos Bichos, fica muito claro que Orwell queria, na verdade, era fazer uma sátira à revolução que findou instaurando a União Soviética. Junto a isso, ao comportamento dos bichos da fazenda, que seria mais ou menos a alegoria às ações que a sociedade finda adquirindo para justificar a revolução. Assim, ao longo da história da literatura, várias fábulas sempre utilizaram de bichos para representar a sociedade humana. Desde os contos da Mamãe Gansa do Charles Perrault,
até mesmo a Revolução dos Bichos do George Orwell. Essa é uma constante, simplesmente. E sim, se você pensou no Mickey Mouse, saiba que muita gente já gastou tempo comparando a estrutura da Revolução dos Bichos com a narrativa que a Disney faz lá com seus personagens animalescos. Mas e se ao invés do Mickey eu lhe sugerir uma comparação assim um pouco mais próxima com a nossa realidade? Se liga, um dos temas centrais do livro é a corrupção e a degeneração do poder. Os animais se unem e derrubam o dono da fazenda. Com o tempo, os porcos que lideram o movimento se tornam ainda mais corruptos do que os antigos donos. Eles passam a viver no luxo, enquanto o resto dos animais daquela sociedade trabalham duro e vivem em condições simplesmente precárias. Sabe, controle de mídia, manipulação da verdade e as famosas fake news? Pois é. Os porcos eram especialistas em distorcer a verdade, burlar as leis, remendar a Constituição, fraudar notícias, enfim, todo tipo de ação necessária para moldar a opinião pública em seu benefício. E também para justificar suas ações imorais com as desculpas, por mais ridículas que fossem. E aí, teve um déjà vu? Então junte a isso questões como desigualdade, exploração, ufanismo nacionalista, de ovelhas de classe média, escândalos de corrupção, perda de confiança do povo em seus líderes, e você verá que os bichos da Inglaterra poderiam muito bem ser os bichos de uma outra nacionalidade aí, sei lá qual outra. Mais do que uma fábula, o livro é uma denúncia da opressão e da exploração e do fato de como uma sociedade oprimida pode muitas vezes se rebelar contra uma liderança e findar empossando um tirano ainda mais cruel, autoritário do que o anterior. Ou seja, o triste é que a gente finda com uma história que nos faz refletir sobre injustiças e o que acontece com a nossa própria sociedade. E para encerrar, eu recupero as duras linhas do final do livro. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Até a próxima!